Modalidades de ensino, parte 2, finalidades e objetivos. Nós, como professores, formadores, pensadores, estudiosos, como seres humanos, enfim, a gente sempre busca os objetivos e as finalidades do que nós estamos fazendo. E nós precisamos conhecer dentro da diversidade quais são os objetivos e finalidades das modalidades de ensino, para que elas foram construídas, para que se elas servem e se elas são suficientes. Isso é um fenômeno interessante para a gente pensar também. Será que as modalidades que estão postas estão dando conta das diversidades existentes? Será que não existe ou não vai existir? Com certeza vai existir, né? Uma modalidade diferente. Será que não vai ter um grupo, né, que tenham características iguais e que não se enquadrem em nenhum desses e que essa modificação vai acontecer? Pessoal, a gente tem que pensar isso, e eu gosto de falar bastante isso em relação à legislação, tá? Quem faz as leis são os homens, e a gente pode modificá-las e pode fazer com que elas avancem, principalmente em benefício da população e da gente mesmo. A gente tem que ter essa consciência. Isso é importante. Segundo a nossa lei, a LDB, no artigo 22 fala assim: a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando. Assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meio para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. Então veja qual é a função, qual é o objetivo da educação básica. Então aqui, ó, qual que é a finalidade da educação básica que nós já vimos? Desenvolver o educando, assegurar uma formação comum, indispensável. Para quê? Para o exercício da cidadania. Cidadania, direitos e deveres. E fornecer-lhe meio para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Bacana isso. Meninos, eu não gosto muito de lei, não gosto, acho muito aborrecido, mas a gente tem que saber, principalmente a LDB, que é a nossa lei. E esse artigo é bem bacana, é bem importante. Então, a educação básica tem que dar o mínimo necessário para as pessoas terem condições de ser cidadãos. E quando se é cidadãos, como eu já disse, eu conheço os meus direitos e os meus deveres. Os direitos e os deveres, eles estão equilibrados. Ninguém tem mais direito e menos deveres ou vice-versa. Eles têm que estar equilibrados. Nós temos que conhecer isso da gente, claro, primeiro da gente e depois dos outros para poder conviver bem. A educação básica serve para isso. Então, quando eu chamo a atenção, por exemplo, de um aluno na frente de todos os outros, de uma forma agressiva ou grosseira, ou, lá vou eu provocar, quando a gente grita na sala com o aluno, o que eu estou ensinando para esse aluno? Eu falo isso porque é muito comum a gente chegar na educação básica, infantil, as primeiras séries do ensino fundamental e ver assim aquela barulheira dos alunos e dos professores e um grita com o outro e outro grita. Se o professor está ensinando o tempo todo, o que eu estou ensinando aos meus alunos? Né? Se eu mando ele ficar quieto gritando com ele, o que eu estou ensinando? A gente aprende o que a gente vê ou o que a gente ouve, né? O que acontece, o ver que eu quero dizer assim, né? Então, o que a gente ensina para esses nossos alunos e o que a gente quer? Isso é bastante importante, principalmente em relação à diversidade. O que é ser cidadão? Ser cidadão significa conviver em sociedade, ter direitos civis e políticos garantidos e ter consciência de seus deveres. E mais do que isso, interiorizados, a fim de usufruir deles com base na lei maior, que é a Constituição. Então é isso que eu tenho dito, né? Na minha fala dá para perceber que tem isso. A nossa lei maior, que é a nossa Constituição, por que eu falo tanto dela? Porque todos os nossos fazeres devem ter embasamento nessa lei. A gente não pode ir contra a Constituição, mas as possibilidades que ela nos dá têm que ser perseguidas, principalmente em termos de formação
de educação. E o cidadão, o verdadeiro cidadão, e o objetivo da educação é formar cidadão. A gente já viu isso por lei. Tá vendo o que eu fiz? Eu fiz o recorte das leis, né, de algumas leis, para mostrar como uma coisa está vinculada à outra. E quando eu sou cidadão e conheço os meus direitos e deveres, a minha diversidade, as minhas diferenças e dos meus alunos são respeitados. Simples assim. Mas é simples assim? Não, não é simples, é complexo. Mas eu preciso ter esses argumentos para brigar dentro de uma escola por direitos de um aluno autista assistir aula e participar das aulas. Eu tenho que ter argumentos para dar condições desse professor fazer esse acompanhamento. E não simplesmente enfiar dentro da sala de aula um aluno autista, um aluno cego, um aluno surdo, um índio, um aluno indígena, né? Ou buscar um aluno na escola no interior e trazer para uma escola da cidade, que são realidades diferentes, interesses diferentes, né? E colocar tudo na mesma sala e dar aula igual para todo mundo, falando que eu estou sendo justa, estou fazendo tudo igual. Então é essa reflexão que eu quero que a gente faça. Para que todos os educandos tenham pleno desenvolvimento, é necessário que todas as escolas tenham condições mínimas e básicas. Preparação do aluno voltado para a participação efetiva da vida social e política. Ele deve participar das tomadas de decisão e deve conhecer e exigir seus direitos e deveres. Parece que a gente está repetindo as mesmas ideias. Meninos, isso daqui, condições mínimas e básicas. Eu não consigo ser bom professor, eu não consigo ter boas aulas se eu não tiver as condições mínimas, básicas. Cabe a nós exigir isso. Claro, meninas, eu não sou ingênua, até gostaria de ser bem ingênua mesmo, mas eu sei que nós, professores, fazemos verdadeiros milagres dentro da sala de aula. Nas condições que são nos dadas e o resultado que nós oferecemos para a sociedade. Eu trabalhei em escola pública, eu sei disso, né? A gente consegue produzir muito pelo pouco que nos dá, mas isso não quer dizer que a gente deva aceitar isso passivamente. A gente tem que reivindicar, a gente tem que exigir nossos direitos, a gente tem que buscar e principalmente junto com os alunos e com a família. Eu sozinha como professora não consigo fazer grande coisa, mas quando eu trago para o meu lado o meu aluno e consequentemente a família desse aluno, eu já começo a fazer a minha mobilização. Quando a gente vai para a rua gritar e protestar pelos direitos e deveres que estão instituídos pela lei, nós temos que ser ouvidos. Vocês percebem? Assim, gente, eu vou garantir que a diversidade seja respeitada. Uma outra coisa que é bacana é a participação do aluno, sim. Mas, de qual aluno? Vou pegar aqueles mais espertinhos e os mais velhinhos. Não, todos, até os pequenininhos. Até os pequenininhos, quer dizer, principalmente, têm o direito de votar. Você quer isso? Você acha bom? Professora, eles não entendem as coisas. Então, eu, como professora, explico, traduzo, mostro, entendo. Mas, quando a lei fala da gestão democrática, a ideia é essa mesmo. É que as decisões sejam tomadas coletivamente e pela diversidade. Vejam, falar um pouquinho da educação especial, né, que é um foco bem importante da diversidade. Nada melhor que o aluno que tem alguma necessidade especial me diga o que ele precisa. Né? A gente vai fazer uma rampa, acessibilidade e vou gastar não sei o quê. Antes disso, vamos conversar com o aluno? É claro que tem que ter uma rampa para todos terem acesso, sejam eles quais forem. Mas eu converso com o aluno sobre que tipo de rampa que é, como que não é. De repente, eu faço uma coisa enorme, eu faço alguma coisa... E lógico, né, gente, tem a lei, tem normas da BNT que determinam altura, ângulo, corrimão, enfim. Não é assim. Só que o que eu vejo é assim. A gente vai receber um aluno, vem a inspetoria, faz uma rampa, daí você vai ver a rampa, ela dá de cara com uma escada e algumas coisas absurdas que tem por aí. Nada melhor que eu conversar com esse aluno e conversar com a família desse aluno para ver em que eu posso ajudá-lo.
em ver o que eu posso buscar os recursos para poder ajudar. Isso que é respeitar a diversidade. Igualdade de condições para o acesso e permanência, eu estou falando nisso. Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. Quando eu falo em liberdade de aprender, significa que ele tem que aprender as coisas numa visão ampla, não o que eu acredito só. Vou chegar para ele e vou falar assim, olha, na minha opinião, esse partido político é melhor do que o outro. Por quê? Ele tem essa, aquela. Se você quiser falar isso e tiver ousadia, eu não gosto de falar esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, acredito, a minha fé, pessoalmente, é essa, aquela, mas não quer dizer que a sua, né? Em relação a gênero, eu respeito todos os gêneros, eu tenho a minha e quero que seja respeitada também, e não ficar fazendo brincadeira ou qualquer tipo de comentário nesse sentido. Daí, mais uma vez, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quanto mais discussão tiver sobre isso, é melhor. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, valorização das experiências extras escolares e garantia de padrão de qualidade. Eu acredito que na minha fala eu já falei essas coisas assim de forma indireta, né? Vamos retomar o referencial curricular nacional, que é importante. Nós temos um referencial curricular nacional. O que é isso? Todos os conteúdos a serem trabalhados, os conteúdos essenciais, básicos a serem trabalhados no país inteiro estão expressos ou indicados nesses referenciais. Desenvolver uma imagem positiva de si, é isso que está colocado lá. Descobrir e conhecer progressivamente o seu próprio corpo, utilizar as diferentes linguagens, estabelecer vínculos afetivos, estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, observar e explorar ambiente, conhecer algumas manifestações culturais. Eu faria isso daqui, meninos, como se fosse um checklist, assim, com os meus alunos mesmo, sabe? Chegar com os meus alunos e falar assim, nós temos uma imagem positiva de nós mesmos? Eu sou gorda, eu sou velha, eu sou feia, eu sou negra, eu sou baixo, eu sou espinhudo, sei lá o que os alunos falam. O que eu posso fazer para desenvolver essa imagem positiva? Descobrir e conhecer o meu corpo como um órgão que funciona bem, pois eu estou vivo. Se eu não estivesse, eu não estaria aqui. As diferentes linguagens, gente, a linguagem do corpo musical, aqui os alunos cegos, surdos, e esses termos eles são aceitos, tá? Com deficiência física faria um papel imprescindível. Imagine uma atividade onde todos estivessem vendados, ou como o aluno cego ia se sair, né, muito bem. Vínculos afetivos. Eu sou professora, eu não sou amiga dos meus alunos, mas você é ser humano e eles também. Ampliar cada vez mais relações sociais de respeito com o outro, de ouvir, de estar junto. Explorar o ambiente onde a gente está. Normalmente os alunos moram perto da escola. Se não morarem, melhor ainda. E as manifestações culturais. Vejam, faço um checklist com os meus alunos, a gente vai ter que atingir esses objetivos. O que a gente pode fazer? Dinâmica, pesquisa, atividade, conversa, bate-papo. Professor, e os conteúdos mínimos essenciais? Esses itens estão inseridos no trabalho que a gente faz com os conteúdos mínimos essenciais. Então, ter essa percepção é trabalhar a diversidade de uma forma consciente, de uma forma boa e positiva. Nossa, que brabeza, né, professora? Bons estudos e, é claro, até a nossa próxima aula.